Shabbat Shalom, Mevorá, irmãos. Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos. Eu hoje estou enviando essa mensagem para falar um pouco da Paraxá, porque não teremos vídeos hoje, né? Para relatar, explanar com muita profundidade a porção da semana. Mas para não deixar passar em branco, né? E deixar sem entendimento, trazer profundidade, eu decidi fazer esse áudio, né? Para vocês terem algo para estudar, dar continuidade nos estudos da porção da semana, Baruch Hashem. Então, nós estamos sendo regidos, fomos regidos pela Parashá Beshalach, né? A Parashá que inicia com todo uma questão do povo de Israel sendo tirado do Egito às pressas, e ali o povo do Egito se depara com uma situação de que não tinha mais para onde fugir, estavam encurralados, né? E em suas mentes iriam morrer, né? Pela mão do faraó. Chegaram num ponto que se depararam com o mar e não tinha mais para onde fugir, né? E ali o povo começa a reclamar, começa a falar com Moshe, né? A Torá relata que eram muitas pessoas que estavam com Moshe, né? E naquele momento ali, as tribos, né, os líderes das tribos, quando se depara com o mar, começa a discutirem entre si o que eles iriam fazer. E cada um deu sua opinião do que deveria ser feito, né? E ali Moshe fala com Deus, né? E aí Deus pergunta para ele o porquê que ele estava falando com Deus. E aí Deus fala: estenda o seu cajado, né? Que o mar irá se abrir, né? Esse cajado, os Midrash diz que era o cajado de Adam Harishon, né? Esse cajado que foi passado de geração para geração. Nesse cajado continha os 72 nomes de Akadosh Baruch Hu, né? Escrito nele. O próprio Adam Harishon, próprio Adão, escreveu os 72 nomes do Eterno e foi passado. Esse cajado foi dado por Itro, sogro de Moshe Rabbeinu, né? Inclusive tem até um filme que do rei Arthur é inspirado nisso, né? Inspirado na história da Torá, né? Do cajado que Moshe obtinha, né? Então, ali o povo começa, os líderes das tribos começam a discutirem o que seria feito e o povo começa a questionar Moshe, né? E ali no versículo 13 do capítulo 14, nós vemos que Moshe diz ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vocês verão a salvação de Deus, né? A salvação que Deus fará para vocês hoje. E nesse trecho, no hebraico, nós vemos o nome de Yeshua HaMashiach completo, sem separação, sem criptografia, completo, e ao lado o nome de Akadosh Baruch Hu, o tetagrama. E é interessante isso, porque a salvação de Hashem veio para nós também, falaremos isso ao longo dessa breve explanação. No versículo 14, né, Moshe diz que Deus irá lutar pelo povo. Deus lutará por vocês. E vocês devem permanecer calados. Nós devemos entender o porquê que Moshe Rabbeinu fala para o povo ficarem calados. Fala para o povo permanecer calados, não abrir a boca para reclamar. Porque eles reclamam e eles dizem: será que não havia sepultura o suficiente no Egito
para que você nos trouxesse para o deserto, para morrer no deserto, né? E aí, os nossos sábios, ele diz que mais para frente, no versículo 19, é dito que o Eterno coloca o anjo dele, né, atrás do povo, porque esse anjo viria na frente. Está escrito: o anjo de Deus que vinha caminhando em frente ao acampamento dos israelitas mudou e se colocou atrás deles. E o nosso sábio diz que no hebraico está como Malar, né? A Eloquim, o anjo de Eloquim, o anjo de Deus no hebraico. Só que as escrituras ela sempre diz como o anjo de Hashem. Mas nessa passagem, no versículo 19, está como o anjo de Eloquim. O nosso sábio diz que em todos os lugares em que aparece o nome de Eloquim, invoca o atributo de julgamento. Então isso nos ensina que naquele momento os israelitas estavam sendo julgados, se eram para serem salvos ou se deveriam perecer, com os egípcios, se deveriam ser mortos ou ser capturados pelos egípcios novamente. Então é por isso que Moshe Rabbeinu, no versículo 14, ele diz: permaneçam calados, vocês devem permanecer calados, porque o atributo que está atrás de vocês é o atributo de julgamento, que está julgando vocês. E se vocês continuarem a reclamar, se vocês continuarem abrindo a boca para reclamar das maravilhas que o Eterno está fazendo, que fará, vocês serão julgados para perecer com os egípcios. Então permaneçam calados, não abrem a boca, fiquem calados, não reclamem mais, porque nesse exato momento vocês estão sendo julgados. O atributo que está atrás de vocês é o atributo de julgamento. Não é? E aí o povo ali espera o momento do milagre e Nachshon ben Aminadav estava ali, líder, né, da tribo de Yehudá, carregando os ossos de Yosef Hatzadik, decide, com a sua coragem, com a sua emuná, Shelemá, sua fé completa, sua plenitude, sua fé em total em Hashem, fala: se eu irei morrer, eu morrerei não pela mão dos egípcios. Né? E entra na água, entra no mar, com os ossos de Yosef, com o caixão de Yosef, né? Vamos dizer bem assim. E ali o mar se abre. Né? O mar se abre quando chega. Muitos midrashim diz que ele chegou num momento que a água cobriu sua cabeça. Chegou a cobrir sua cabeça e ali o mar se abriu. Né? E o Midrash Terrilim diz o porquê que o mar retrocedeu, por que o mar recuou. Nós dizemos muito isso em Rosh Hodesh no Halel, né? O porquê que o mar retrocedeu, né? E aí o Midrash diz que o mar retrocedeu porque viu o caixão de Yosef, viu os ossos de Yosef descendo ao mar. E ali, diante disso, ele recuou, o mar recuou, né? Conforme está escrito, recuou e saiu para fora. E ali, os nossos sábios, eles dizem que para isso acontecer é porque Yosef, ele tinha uma nobreza especial. Tinha algo especial em Yosef Hatzadik para o mar retroceder. E a explicação é que o mar se entrou em fuga, retrocedeu, porque Yosef fugiu. Yosef retrocedeu, refugiu da mulher de Potifar. Né? Ao ponto de que o mar recuasse para os filhos de Israel. Então, nós vemos através dessa explicação a quão nobre e quão justo era Yosef, né? E mais para frente, o Midrash ainda explica que cada órgão de Yosef que participou
do esforço em não pecar foi recompensado. Cada órgão de Yosef que participou para que não pecasse, para que Yosef não pecasse, teve uma recompensa por isso. Né? E o Midrash Bereshit Rabbah 93, ele diz que cada órgão ele explica por que cada órgão teve essa recompensa. E diz que pela boca, a boca recebeu a recompensa por não ter beijado pecaminosamente. De acordo com o que sai de sua boca, se comportará todo o meu povo. Pelo corpo que não tocou no pecado e o vestiu com roupas de linho. Pelo pescoço que não se abaixou para o pecado, referente à idolatria, e pôs o colar de ouro em seu pescoço. As mãos que não apalparam o pecado, e tirou o faraó o anel de sua mão e pôs na mão de Yosef. Os pés que não caminharam para o pecado. Através disso, nós entendemos, irmãos, que quando nós praticamos, como eu explico muito, quando nós praticamos os 208 preceitos positivos, nós vivifica o nosso corpo, os nossos órgãos. Nós através disso, Deus recompensa e traz cura para nosso corpo, né? E nós nos mantém vivos. E quando praticamos os 365 preceitos negativos, também nós recebemos um adicional, uma recompensa adicional, né? Uma recompensa adicional. E é por isso que devemos praticar os 613 mandamentos de Hashem. Porque nessa paraxá o Eterno fala, ele diz para o povo que se escutarem a voz de Deus, seu Deus, e fizer o que é direito a seus olhos, e você observar seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, então eu não lhe atingirei com quaisquer das doenças que trouxe ao Egito, pois eu sou o Eterno que te cura. Então é por isso que devemos cumprir os 600 mandamentos de Akadosh Baruch Hu. Ó, devemos cumprir todos esses mandamentos, Baruch Hashem. Né? Mais à frente, nós vemos que Deus derrama o maná para o povo, né? O povo começa a reclamar porque não tem carne, né? Ai, quem dera, começa a reclamar, ai, quem dera, tivéssemos morridos pela mão do faraó, pela mão de Deus no Egito, porque muitos foram atingidos com a praga da primogenitura. E eles falaram isso, quem dera que nós tivéssemos morrido desse jeito pela mão de Hashem, né? Porque eles disseram que lá podíamos sentar junto às panelas, né? De comer para comer carne, né? Se juntava às panelas de comer carne e comer nossa fartura de pão, né? Mas só que Deus não deu carne a eles por um motivo, né? E eles também tinham gado. Por que eles estariam reclamando, sendo que eles tinham gado? E mais para frente nós vemos isso. Os nossos próprios sábios também dizem isso, que eles tinham gado. Por que eles estavam pedindo carne para Hashem? Né? Era a inclinação da reclamação, né? A inclinação de reclamar, né? Mas também Deus não deu carne para eles, ou não permitiu com que eles comessem carne, ou apagou, justamente porque quando a pessoa está no deserto e ela está sem água para comer, os próprios cientistas, né, da medicinal, né, as pessoas, os médicos e as pessoas que estudam muito essa parte do corpo, diz que quando a pessoa está com sede, ela não pode comer proteína animal, porque a proteína animal seca no rim da pessoa, né? Seca o rim da pessoa e ela fica com mais sede. Isso pode trazer óbito a ela, né? Então, foi por essa questão que Deus não deu. Mas Deus depois envia a carne à noite e maná durante o dia, né? E aí eles perguntam por que Hashem enviou carne à noite, né? E falaremos mais para frente. Mas o que eu quero trazer para vocês é que
o povo começa, Deus começa a derramar, na verdade, o maná e dá uma porção dupla para eles na sexta-feira, né? E diz para eles que eles não poderiam trabalhar no Shabat. E aí no versículo 23 do capítulo 16 diz que Moshe disse a eles, né? E ele lhes disse: Isto é o que Deus disse: amanhã é um dia de descanso, um sagrado Shabat para Deus. E esse versículo nos traz o entendimento que até Kadosh Baruch Hu descansa no Shabat. E é por isso que devemos só agradecer e não pedir no Shabat. A única coisa que devemos pedir para Hashem no Shabat é refuah shelemah, cura para um próximo ou para nós mesmos. Isso será derramado ao decorrer do tempo, né? Mas Hashem não trabalha no Shabat. Os céus não trabalham no Shabat. Por isso que é relatado que é um descanso, um sagrado Shabat para Deus, né? No versículo 25, Moshe dá a orientação, né, para comer a porção do Shabat, né, para guardar o Shabat, de que 6 dias vocês escolherão e no 7º dia é o Shabat, não haverá maná nesse dia. No 7º dia, no versículo 27, fala que algumas pessoas saíram para coletar e não encontraram maná. E no versículo 28, Deus fala para Moshe: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Hã? Até quando vocês recusarão os meus mandamentos? E no versículo 29 diz que vejam que Deus lhes deu o Shabat, por isso ele lhes deu na sexta-feira pão suficiente para 2 dias. E aí é relatado que no comentários, nos comentaristas, né, dos Midrashim, diz que por conta dessa transgressão do Shabat, de ter feito um Hilul Shabat, ter profanado o Shabat, Amaleque veio para guerrilhar com o povo de Israel. Como está escrito em 17:8, veio Amaleque e guerreou com Israel em Refidim. Diz o Rav Yehudá, em nome de Rav, se Israel tivesse guardado o primeiro Shabat, nenhuma nação ou cultura poderia dominá-los. Como está escrito, ocorreu no 7º dia que algumas pessoas do povo saíram para recolhê-lo. E na continuação está escrito, veio Amaleque. Nossos sábios alegam na Guemará que Amaleque veio porque nossos antepassados não cumpriram o primeiro Shabat. Mas aí se pergunta, no próprio versículo 29, no 27, fala que eles saíram para coletar, mas não encontraram. E como eles profanaram o Shabat, se eles não acharam maná para coletar? Mas na continuação do versículo 19, que cada pessoa deve permanecer em seu lugar, ninguém deve sair de seu lugar no 7º dia, que deve descansar no 7º dia. Então o pecado de Hilul Shabat, de profanação do Shabat, foi na intenção de sair para coletar o maná. Porque de fato eles não acharam o maná, mas foi na saída, foi a intenção foi de querer coletar o maná, de querer trabalhar no Shabat. Então a intenção foi a transgressão foi na intenção de fazer aquilo e não de fato o que eles fizeram, porque eles não fizeram, eles não acharam o maná para coletar. Então muitas das vezes nós transgredimos na intenção. Hasve Shalom Aleinu, quando a pessoa pensa em matar uma pessoa, Hasve Shalom Aleinu, e ela não pratica isso por falta de oportunidade, ela queria.
mas por falta de oportunidade, por um momento inadequado, por ter pessoas e não obteve a oportunidade de executar aquilo que ela sentia, por mais que ela não fez, ela transgrediu o mandamento, o sexto mandamento de não assassinarás. Pela intenção, ela transgrediu a Torá pela intenção, né? Desculpa, o sétimo mandamento, né? Então, ela transgrediu esse mandamento de não assassinarás pela intenção. Mas quando a pessoa ela pensa nisso, Hasve Shalom Aleinu, e ela recua, né? Recua desse ato, ela tem temor a Shena ao ponto de ela falar que pensamentos errôneos, eu estou pensando em tirar a vida de uma pessoa, que isso, e ela recua, né, dessa mentalidade, ela não transgride. Ela transgride quando ela pensa em fazer, tenta fazer, mas não consegue. Ela planeja, mas não consegue pelo momento errôneo, e aí só ali, aí passa o momento e ela perde a vontade, mas ela transgrediu, ela é julgada pela essa intenção, né? E engraçado que nessa paraxá nós podemos entender, nossos sábios comentaristas, eles traz um entendimento sobre isso, que falam que por que Yosef fugiu da mulher de Potifar, e é para complementar isso que eu vou trazer agora, por que ele fugiu, ele retrocedeu da mulher de Potifar e permitiu, né, deixou a sua roupa com a mulher de Potifar e permitiu com que ela caluniasse através disso. Né? Ele era mais forte do que ela, ele poderia ter tomado a roupa dela, ter tomado a roupa de suas mãos. O Rabino Gayom, né, Rav Chaim Shumlevit, em seu livro Sirot Mussar, ele explica que ele traz uma explicação importantíssima dentro desse contexto que eu expliquei, que é necessário que nós se afastemos dos testes. Então, quando um teste se aproxima de nós, é necessário que afasta-se do teste, com todas as possibilidades. Então, nós devemos nos afastar com todas as possibilidades dos testes que levam a nós a pecar. Né? Como o Eterno nessa paraxá, ele traz também a questão que ele coloca um teste para ver se de fato o povo iria cumprir todos os seus mandamentos. Né? Então, esses testes que faz com que venhamos cair, nós devemos, com todas as possibilidades, nos afastarmos dele. Se distanciar do lugar que é perigoso. Então foi isso que Yosef fez. Yosef, ele deixou a roupa, mas ele se distanciou disso, se distanciou do perigo, para que ele não viesse pecar. Porque se ele pegasse a roupa dela, ela poderia puxar com a força dela e puxar ele e tentar fazer algo, e ali ele poderia cair no pecado. Então ele deixou a roupa para trás, né? Ele deixou para trás aquilo, saindo desse perigo, se desviando do teste, né? Se afastando do teste, fugindo do teste, com toda a possibilidade. E é por isso que todos os seus órgãos receberam recompensa quando ele se teve no Egito. Porque ele recuou da mulher de Potifar. Ele recuou do pecado, de todas as formas. Né? Mais para frente, nós nos deparamos com a guerra de Amaleque. Moshe, ele pede para Yehoshua escolher homens para poder ir para a batalha contra Amaleque. E no versículo 9 do capítulo 17, está escrito isso. E Moshe disse a Yehoshua, escolha homens para nós. Assim, nosso Mashiach Yeshua escolheu homens para guerrilhar também, para levar a Torá do Mashiach para mais pessoas. E Deus disse a Moshe, depois da guerra, quando obteve sucesso, escreva isso como uma lembrança
no livro. Coloque aos ouvidos de Yehoshua, pois eu apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E ali Moshe constrói um altar e denominou: Deus é o meu milagre. E ele disse que há uma mão sobre o trono de Deus, que Hashem estará em guerra com Amaleque de geração em geração. Irmãos, nós perguntamos, Deus ia apagar, falou que iria apagar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Como que Hashem estará em guerra com Amaleque de geração em geração se ele seria apagado debaixo dos céus? Amaleque foi apagado, mas espiritualmente ainda ele existe. Chamamos de espírito de Amaleque, não? Espírito de Amaleque. É o espírito da dúvida, né? E Yeshua, ele veio para guerrilhar com Amaleque. Ele veio para guerrilhar com Amaleque. Nós podemos entender que Amaleque é o espírito um espírito acusador, podemos dizer assim. E aí Yehoshua, também, como é o nome do nosso Mashiach, assim como ele guerrilhou e escolheu homens, Yeshua também veio e escolheu homens para guerrilhar espiritualmente com Amaleque. E Yeshua, quando o espírito de Amaleque nos acusa nossas almas, Yeshua guerrilha com ele, entra em guerra com Amaleque, e se torna nosso advogado para que nós não recebemos a morte de nossas almas. Porque nós estamos em guerra constantemente com esse espírito. E o Eterno sempre está em guerra com Amaleque em todas as gerações. Nós somos essa geração, né? E há uma mão sobre o trono de Deus. E é a destra do nosso Pai Celestial está nosso Mashiach Yeshua. E da mesma forma que foi dito aqui sobre o nome de Yeshua, a salvação que Deus fará para vocês hoje. Essa é a salvação que foi deixada para nós. A salvação, Yeshua HaMashiach, que nos salva desse espírito que constantemente entra em guerra com nós. Que é o inimigo das nossas almas. É Hassatan, é o inimigo. Não é? E Yeshua é a salvação, é o que salva nossas almas do espírito acusador. Porque nós pecamos, nós transgredimos, né? Não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição. E é por isso, irmãos, que devemos estar em constante techuvá, né? E é por isso que devemos estar, essa é uma breve explanação para não passar em branco, mas devemos entender que devemos estar em constante techuvá e cumprir todos os mandamentos de Akadosh Baruch Hu. Estarmos atentos a cada mandamento para que não venhamos cair. Porque o erro leva à queda. E quando nós erramos, esse erro pode, se nós não fizermos techuvá, leva a nós à queda. Nós reclamamos, nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar, para discutir, para brigar, para fazer tudo. Essas coisas que aos olhos de Deus não é direito. Não é direito. O próprio Eterno falou. Devemos escutar a voz dele e fazer o que é direito aos seus olhos. Baruch Hashem. E observar os seus mandamentos. E guardar os estatutos, todos os estatutos de Akadosh Baruch Hu.
aquele que te influencia a não cumprir porque você não precisa, Noah e etc. e tal. As 7 leis noéticas, as 7 leis noéticas, ela não existe mais para um povo. O que existe é os 613 mandamentos, porque as leis noéticas foram repetidas no Sinai. É as mesmas leis noéticas. A única diferença é alguns pontos, algumas leis que foram implementadas, foram aperfeiçoadas, colocou mais barreiras, né? Então as leis noéticas hoje está dentro dos 613 mandamentos. Então aquilo não existe uma lei noética para um povo. O que existe é a lei divina. Vamos dar um exemplo, vamos usar uma história que eu passei a utilizar. Se você sai de um país e vai para o outro, um exemplo, você é brasileiro e vai para os Estados Unidos. Lá, cada país tem uma lei que você deve cumprir, né? Porque senão você, né? Deve ser cumprida a lei. Existe uma lei em cada país. E aí vem uma pessoa e fala para você, você não precisa cumprir essa lei, porque você não é um cidadão. Muitos dizem que a pessoa que nasce nos Estados Unidos é um cidadão estadunidense, né? Não americano. Americano todos nós somos, por ter nascido dentro de um continente americano, norte-americano, etc. Então, você não faz parte dos Estados Unidos. Você não é um cidadão estadunidense. Então você não precisa cumprir essas leis. Aí você pratica um crime, automaticamente é acionado a justiça local, você é preso, você é condenado e julgado. Julgado e condenado. E aí você cumpre pelo erro que você praticou, pela transgressão da lei daquele país. A mesma coisa, irmão, somos nós. Quando uma pessoa fala para você, um ortodoxo, não precisa cumprir os 613 mandamentos, ele está falando para você praticar um crime divino. E ali a própria Torá fala que ele está sendo pedra de tropeço, aconselhando ao mal. Isso não sou eu que falo, é a Torá que fala. E tem um julgamento sobre isso. Tem um presságio sobre isso. Quando a pessoa ela fala para você não cumprir os mandamentos porque você não precisa. As 7 leis e está tudo certo. Você terá o Olam Abá, o mundo vindouro. E aí eu lhe pergunto, para que então Deus deu 613 mandamentos? Porque quando Deus falou para você seguir todos os mandamentos, escutar a voz dele, para aquele povo, vamos colocar no povo na época de Moshe Rabbeinu. Quando ele falou, não só tinha só o povo judeu ali, o povo de Israel. Não só tinha o povo hebreu. Tinha uma mistura de povos ali. Não? Então veja, não devemos transgredir e nem escutar aqueles que estão sendo pedra de tropeço. Não colocarás pedra de tropeço para um cego, na frente de um cego, para que ele venha cair. Né? Para que ele venha tropeçar e cair. Então, quando a pessoa ela fala para você não cumprir a Torá, ela está sendo pedra de tropeço. Você está sendo um cego. Nós éramos cegos. Essa pedra era colocada e constantemente nós caíamos. E hoje, Deus abriu a vista aos cegos, como nós falamos toda manhã, que dá visão aos cegos. Né? Tanto na questão que dormimos e acordamos, e ele traz a visão, dá a nós essa visão de volta, porque nós acordamos respirando, falando, sem nenhuma deficiência na audição, na fala, na visão. Nós devemos agradecer por isso todos os dias. Mas também no quesito espiritual, abriu nossos olhos para a verdade. Né? E os próprios sábios traz que quando a pessoa quando colocar a pedra de tropeço é dar conselho errado.
É você dar um conselho que você mesmo não seguiria, né? Então veja, por isso que o povo de Israel vive num mau presságio, porque aconselha mal, né? Aconselha o povo mal. Fala de leis noéticas de Bnei Noa, sendo que isso não existe. Todos nós somos filhos de Noa, porque a humanidade foi resetada e ela continuou através de Noa. Avraham era filho de Noa. Yitzhak era filho de Avraham, que era filho de Noa. Então todos, veja, né? E automaticamente saímos da mesma pessoa, de Adam e Rava, porque há uma genealogia até chegar em Noa. Então foi resetado as carnes que estavam corrompidas. Então isso, irmãos, eu trago a finalização, a conclusão. Devemos fazer techuvá, devemos ter fé em Yeshua HaMashiach, como o nosso Salvador que nos tirou do cativeiro, da prisão e da escravidão egípcia, da terra do Egito, que estávamos, que é Edom, né? O Império Romano continua agindo no contexto espiritual, né? E nós fomos libertos, fomos salvos através disso. Kazakuvaru, irmãos, muito obrigado, Todarabá, a todos que ouviram até aqui. Eu desejo a todos um Shabbat Shalom, né? E que possamos ter uma continuação de Shabbat esplêndido para a honra e glória do Eterno. E que possamos, quando fizermos a separação do dia santo para o dia comum, que venhamos ter uma ótima semana de boas notícias para a honra e glória do Eterno. Irmãos, Todarabá a todos. Se vocês quiserem compartilhar esse áudio com seus familiares, amigos, fiquem à vontade, tá? E que todos sejam edificados por essa palavra para a honra e glória do Eterno. Desde já, Shabbat Shalom, Mevorá e Lehitraot, e até breve, se o Eterno permitir. Bezrat Hashem.